Vamos ver agora o que vai dar aqui. Parte 2. Live delegado Thiago Pedro Lenza. Vamos ver se dá certo aqui, gente. Agora sim, agora parece que tá entrando. Agora sim, agora tá entrando. Essa tecnologia, oh meu Deus do céu. Delegado Thiago, meu amigo, cadê você? Oh meu Deus do céu, como eu fico rezando pra essa tecnologia funcionar, meu Deus do céu. Alô, alô, Mari Sabag, alô, alô, alô. Live 2, galera, que legal. Então vamos ver aqui. A galera tá presente, vamos tentar achar o delegado aqui. Delegado Thiago, me pede aí pra entrar ao vivo, meu amigo. Vamos ver aqui. Achei, acho que achei você. Adicione. Voltamos? Só que acho que não estou te ouvindo agora. Quebraram a net hoje? Tá sem áudio, né? Não tem som, não tem som. Alô? Agora foi. Eu tirei o meu. Agora foi? Agora foi. Então vamos Tá lá. certo agora? Tá certo agora, pessoal? Sem áudio, deixa eu ver agora. Você tá me Agora ouvindo? foi. Seu som. Sua live tá sumindo o som, Pedro. Voltou. Agora vê se voltou, gente. Som, Thiago tá ok. Chegou. O som tá chegando pra Pegou? Agora foi ou não? Voltou? Deixa eu fazer a pergunta. O som do Pedro tá. O som do Pedro, gente, voltou ou não? Meu som, voltou? Você tá me ouvindo, Thiago? Tô ouvindo. Então, beleza, vamos embora. O meu Galera, tá bom também? Tá bom também o meu? Tá perfeito, meu amigo. Então maravilha. Você tava falando, então? Isso. Pessoal, então, a parte final, que é a parte mais importante. Vejam, então nós vimos que na ação penal 937, o Supremo Tribunal Federal restringiu o foro por prerrogativa de função. Agora, não é mais qualquer deputado, qualquer senador que é julgado no Supremo. Para o parlamentar ser julgado no Supremo, ele tem que preencher dois requisitos, que são cumulativos. Ou seja, o agente federal, parlamentar federal, ele tem que praticar o crime no exercício do mandato e o crime precisa ter relação com o mandato. Se não for preenchido um desses requisitos, ele será julgado em primeira instância. Então, se o parlamentar praticou o crime quando ele era prefeito, como naquele caso que você citou, Lenza, nessa situação hoje, se o parlamentar praticou o crime quando ele era prefeito, antes de ser eleito deputado federal, ele não vai ser julgado no Supremo. Não vai. Perfeito, perfeito. Por outro lado, se o parlamentar cometeu o crime no exercício do mandato, mas se esse crime não tiver relação com as funções dele, ele também não vai ser julgado no Supremo. É aquele exemplo que eu citei. Se o parlamentar, por exemplo, arrumou uma briga, saiu na mão com outra pessoa, lesão corporal, não tem nada a ver com a função, ele vai ser julgado em primeira instância. A questão que eu quero colocar... Aliás, peraí, deixa eu ler aqui, está até no livro, página 636, a literalidade da decisão do Supremo. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Perfeito. Perfeito. Então não é o fato dele cometer o crime. Eu digo, mesmo que seja cometido dentro da casa parlamentar. Outro dia eu vi uma cena triste, não sei que parlamento era um parlamento estadual, a galera saindo na mão mesmo. Não sei se você viu essa imagem que rolou na internet. Imagina que o cara lá mate o outro ali naquela coisa triste de se ver. Esse crime de homicídio, mesmo que dentro do parlamento, essa é a minha interpretação, se não tiver qualquer relação com a função, eu até poderia pensar, tentar viajar e dizer que poderia ter alguma relação com a função. Mas, tecnicamente, o que é muito difícil chegar nesse nexo de causalidade é júri. Doloso contra vida, júri. Olha que interessante, Lenza. Você falou agora isso, eu lembrei aqui de uma questão. Olha que interessante como vai dar um debate bom. Se acontecer, vai dar um debate bom. Porque já teve aquele episódio que teve tiro dentro do Congresso, lembra? Aquele caso exatamente. Foi o pai, não foi? Do Fernando Collor? Eu não lembro quem foi. Então, e aí,
A imunidade acabou servindo assim, como proteção, como impunidade, né? Mas olha que interessante, você falou isso agora, eu concordo com você. Ainda que ocorra lá dentro, se não tiver relação com o mandato, eu concordo com você que vai ser julgado em primeira instância. Mas olha que interessante, só para a gente forçar o raciocínio. Bom, em relação à imunidade material, que é aquela imunidade que abrange as palavras, discursos. Você me corrige se eu estiver errado, por favor. O Supremo entende que essa imunidade, ela vigora em relação às palavras proferidas dentro do parlamento de forma absoluta, não é isso? Parece que é uma presunção de que se o discurso foi lá dentro, está relacionado com o mandato. Agora, se o discurso for fora, aí tem que checar a conexão. Não é isso? Se o discurso foi dentro do parlamento, há uma lógica que ele vai estar se manifestando como parlamentar. Então, talvez seja por aí esse raciocínio, porque se ele está ali na tribuna, ele está atuando como parlamentar. Agora, fora do parlamento, você colocou bem, tem que mostrar que ele estava exercendo uma atividade parlamentar. E aí sim, ele está acobertado. E aí, então, eu acho que vai dar uma boa discussão, mas eu concordo com você. Ainda que seja dentro do parlamento, eu acho que não tem foro no STF. Se não tiver relação, na minha visão, é primeira instância, concordo com você. Só que eu acho que esse argumento da imunidade vai ser usado também para ter essa discussão. Eu acho que vai dar uma boa discussão se esse caso bater lá no Supremo. Ele vai poder dizer o quebra-pau decorreu do calor da votação, das ideias contrapostas. Mas é um tema bem interessante, debate, né? Vai ter uma discussão bem boa lá no Supremo. Interessante mesmo, viu? Interessante. Vamos lá. Então quer dizer então que nesse novo entendimento, você como delegado, isso que eu queria entender. Então a gente chegou à conclusão que a prerrogativa de foro decorre do efetivo exercício da função. O delegado de polícia vai fazer uma análise prévia. Quando chegar o caso para ele lá, ele vai dizer, olha, esse assunto aqui não tem nada a ver com a função, então eu vou pegar e não vou pedir autorização. Ou esse assunto tem a ver com a função e eu vou ter que pedir autorização? Esse é o ponto certo. Olha, eu já vejo, fazendo uma previsão, as seguintes questões que vão ser colocadas nas provas, principalmente na fase escrita e na fase oral. Então faça um desenho do diamante do trator piscando porque vai cair. E prestem atenção agora. O seu examinador, ele vai jogar para você assim: deputado federal ou senador comete um crime. O delegado de polícia pode instaurar inquérito policial de ofício contra esse parlamentar? A resposta é: depende. Depende. Por que depende, pessoal? Porque agora, a meu ver, e boa parte da doutrina caminha no mesmo sentido, nesses casos práticos, nós vamos ter que usar dois parâmetros. O parâmetro do inquérito 2411, fixado em 2007, e o parâmetro da ação penal 937 de 2018. Qual deve ser o raciocínio? Se o parlamentar, no exercício do seu mandato, recebeu propina, por exemplo, para votar a favor do projeto A ou B. Nesse caso, notem que os dois requisitos foram preenchidos: exercício do mandato e relação com a função. Então, nesse caso hipotético do recebimento da propina, ele seria julgado no Supremo. Se ele seria julgado no Supremo, ele mantém o foro especial. Logo, eu tenho que aplicar o entendimento lá do inquérito 2411. Ou seja, eu, delegado, para investigar esse parlamentar do exemplo, eu teria que ter autorização do Supremo para instaurar inquérito policial. Nesse caso do exemplo, eu não poderia instaurar um inquérito policial de ofício. Porque se ele será julgado pelo Supremo, ele mantém o foro especial. Logo, aplica-se o entendimento do inquérito 2411. Vamos mudar agora o exemplo. Agora, peraí, só antes de mudar o exemplo, a minha pergunta é: a avaliação, se o fato caracteriza como o decorre da função, será feita pelo delegado. O delegado é que vai avaliar isso. Eu entendo que sim.
Porque... Vamos imaginar que o advogado queira contestar essa questão de ordem. Mas vai surgir essa questão, pode ter certeza. Qual é a medida que ele vai usar contra o ato do delegado que entendeu que não era um ato relacionado à função? É um habeas corpus? Eu entendo que é o habeas corpus. Eu tenho certeza que esse argumento vai surgir e a alegação da defesa vai ser a seguinte: esse juízo cabe ao Poder Judiciário. Então, cabe ao Judiciário decidir se tem ou não relação com a função. Eu, com a devida vênia, desde já, ouso discordar. Por quê, meu amigo? Porque eu acho que esse critério, essa avaliação, é algo objetivo. Não demanda... Eu acho que é uma análise objetiva, porque não demanda uma avaliação mais complexa, mais profunda. Você teria alguma dúvida em relação ao deputado que está dirigindo embriagado? Nenhuma. Alguma dúvida que não tem relação com o mandato? Nenhuma dúvida. O deputado que bate na esposa, há alguma dúvida que não tem relação com o mandato? Nenhuma dúvida. Por isso que eu acho que o critério é objetivo e é simples de ser aferido. Eu acho que seria um preciosismo exagerado, um garantismo desnecessário dizer que cabe apenas ao judiciário analisar esse critério, que é objetivo. É a minha visão. Então, nesses casos, Lenza, eu entendo que o delegado pode instaurar inquérito policial de ofício. Porque veja o raciocínio, citando um exemplo. Ainda que o senador da República esteja, durante o mandato dele, na prática desses crimes, eles não têm relação com as funções de senador. Se ele está dirigindo embriagado, ou se ele agrediu a esposa, esses crimes não têm relação com o mandato. Se não tem relação com o mandato, ele será julgado onde? Em primeira instância. Se ele é julgado em primeira instância, importa dizer, ele não tem foro por prerrogativa de função no Supremo. Se ele não tem foro no Supremo, eu não aplico aquele entendimento fixado no inquérito 2411, lá em 2007. Então, aquela pergunta inicial que eu fiz, e que vai despencar nos concursos, ela comporta essas duas visões. Então, não é uma resposta única. O pessoal que está assistindo a gente deverá abordar a questão sob esses dois prismas. Se forem preenchidos os requisitos fixados na AP 937, aqueles dois cumulativos, se eles foram preenchidos, sim, o delegado precisa de autorização prévia para investigar o parlamentar. Não pode instaurar inquérito policial de ofício. Por outro lado, se eles não foram preenchidos, e se o parlamentar não tem um foro, o delegado pode instaurar o inquérito policial de ofício sem pedir autorização. É o entendimento que eu acho que vai vigorar. E aí essa análise será feita pelo delegado e, claro, que poderá ser questionada, ser judicializada para dizer que haverá, o fato tinha conexão com a função. O problema que você colocou muito bem, Thiago, é que para eu dizer se tem a ver com a função, talvez eu tenha que investigar e tenha que entrar a fundo na questão. Eu acho que o Supremo tem que adotar uma posição no sentido de que só haverá necessidade de pedir a prévia autorização se houver fundamentos fortes de que o fato está conectado com a função parlamentar. Porque, na dúvida, eu entendo que o Judiciário não pode adentrar no exercício da função do delegado sob pena de estar até esvaziando a função investigativa, como você bem colocou. Perfeito. Então, eu acho que o Judiciário vai ter que enfrentar isso, porque isso o Supremo não enfrentou ainda, mas vai depender, então, ele vai ter que se posicionar de uma maneira bastante neutra. E só em situações de flagrante conexão com a função é que ele vai poder dizer, não, conheço o habeas corpus, conceda a ordem e manda para cá para conduzir por aqui o inquérito. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Eu acho, por exemplo, se existir uma dúvida fundada, se for um fato complexo, recebimento de dinheiro, por exemplo, mas esse recebimento foi em razão das funções ou não? Se for um caso muito complexo, que demanda uma cognição mais profunda, mais verticalizada, aí eu concordo com você. Esse juízo de valor caberia ao STF. Mas se for alguma coisa indubitável, evidente, clara, como dirigir embriagado, bater na mulher, eu entendo que não é necessário o Supremo se manifestar, porque a decisão vai ser óbvia. Você não concorda? Se for muito claro, muito evidente? Não,
o que eu estou pensando é o seguinte, claro, se for muito claro que não tem conexão com a função, o delegado instaura sozinho. Isso. Agora, o meu ponto é, eu acho que o Supremo só vai ter que dizer que o Judiciário vai ter que autorizar se existirem elementos fortes, preliminares, que o fato está conectado com a função, porque na dúvida eu deixarei com o delegado. Isso, concordo plenamente. Concordo plenamente. É a minha visão. Eu sei que eu vou sofrer críticas, certamente, daqueles que atuam na defesa, né? Não há dúvida, mas eu acho porque senão você acaba, de certa forma, desprestigiando a própria carreira do delegado de polícia. Perfeito. E eu acho que já há várias decisões do Supremo valorizando a carreira de delegado de polícia, igualando aos demais atores que atuam aí nas ações penais. E já existem decisões firmes nesse sentido. Eu concordo plenamente com você. Imagina o seguinte exemplo. Os 11 ministros ou a turma terem que se reunir para falar, olha, se o deputado estava embriagado, não tem relação com a função. Seria um julgamento totalmente desnecessário, porque isso é claro. Assim como um mais um é dois. Então, concordo com você. Em regra, eu acho que também o Supremo não deve entrar nesse campo, salvo se existir uma dúvida fundada, algo mais complexo, aí sim cabe ao Supremo decidir também. Concordo com você plenamente. Ótimo. E olha que questão interessante também, Lenza, que pode cair para os nossos seguidores. O seu examinador vai colocar assim para você, ó, presta atenção. Fulano de tal, senador da República, no exercício do mandato, preencheu um primeiro requisito. Comete um crime de lavagem de dinheiro relacionado ao recebimento de propina para votar a favor do projeto A ou B. Segundo requisito preenchido, porque tem relação com a função. O delegado de polícia, porém, contudo, instaurou inquérito policial de ofício, nesse caso, para investigar o parlamentar, sem pedir autorização para o Supremo. O seu examinador vai perguntar qual a consequência prática em relação a essa conduta do delegado. O que vai acontecer com essa investigação? Boa pergunta. Olha que questão interessante, Nézia. Quais as consequências processuais? Ou seja, os requisitos estão claramente preenchidos. Isso. A competência, a prerrogativa é do Supremo, mas o delegado ignorou. Instaurou de ofício. Não quis nem saber. Ignorou. Não assistiu a nossa live. Não viu o que a gente falou e resolveu instaurar de ofício. Ele falou, eu que decido, eu sou o xerife aqui da cidade. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Passar o trator nessa corrupção. Foi lá e instaurou. E aí? Pessoal, bom, um instrumento ideal, na minha visão, para combater essa situação, como bem disse o Lenza, seria o habeas corpus. E qual que seria o fundamento? O fundamento, inclusive, já foi apontado pelo próprio Supremo. Se o delegado de polícia não observa a regra que diz que tem que ter autorização prévia para instaurar o inquérito policial contra o parlamentar federal, nessa hipótese, a investigação ela caracterizará nulidade. A investigação estará contaminada pela nulidade decorrente da inobservância da regra do foro especial. Fundamento legal, artigo 157, caput do Código de Processo Penal. O CPP, lá no artigo 157 caput, diz Tiago, que a prova é ilícita. Peraí, Tiago, quando você tá me ouvindo? Ela peraí. não observa normas constitucionais. Peraí, deixa eu voltar aqui. O delegado Tiago está cortando, eu cortei você, tá sem áudio, a galera tá ficando mudo. Ó. O que eu fiz agora? Tirei você da live,
E vou tentar te chamar de novo, tá? A galera disse, tá cortando, Thiago. Então, cortou justamente na fundamentação, impetração de habeas corpus e qual o fundamento. Então, o que eu vou tentar fazer agora? Eu vou chamar o delegado Thiago de novo para retomar tudo isso. Né? Retomar tudo isso que o ponto principal da sua argumentação. Tá bom? Tá travando. Então, eu vou te chamar de novo. Thiagão, vamos lá. Deixa eu te achar aqui. Eu vou te chamar de novo. Vamos lá. Peraí, você tem que voltar a falar sobre isso aí, que foi a parte principal da... Quando chegou no momento principal, caiu o negócio. Vamos ver como é que se volta agora bem. Agora, voltou? Melhorou agora? Tá ótimo. Então, tá ok? Me fala o fundamento. A imagem tá bem melhor agora. Vamos lá. Então, maravilha. O peso do trator do diamante travou a transmissão. Vamos lá. Então, você falou impetração de habeas corpus. Qual o fundamento? Isso. O artigo continua. Volta. Isso. Pessoal, impetração de habeas corpus, o fundamento vai ser o artigo 157, caput do Código Penal. Código Penal não, do Código de Processo Penal. Então, se o delegado de polícia não observa a posição do STF e instaura inquérito policial contra o parlamentar que tem foro no Supremo, o delegado instaura inquérito contra esse parlamentar sem autorização prévia do Supremo. Nesse caso, o parlamentar deverá impetrar habeas corpus para atacar esse ato investigativo. E qual é o fundamento? O fundamento é o artigo 157, caput do Código de Processo Penal. O 157 caput do CPP diz que a prova é ilícita quando ela deixa de observar normas constitucionais e legais. E o foro por prerrogativa de função é uma norma constitucional. Então, se o delegado ignorou isso, a investigação dele ficará contaminada. Será uma investigação contaminada pela nulidade. Por isso, Lenza, que os colegas delegados de polícia devem ter muito cuidado nessa questão. Porque uma investigação complexa, uma investigação que demandou bastante trabalho, poderá ser jogada no lixo. No lixo, é. Se o delegado não observar essas regras constitucionais, se ele não conhecer a jurisprudência do STF. Perfeito. Concordo, ótimo, muito bom. Nulidade absoluta. Decorrente de prova ilícita. Perfeito. Não tem nem como convalidar nada. Perfeito, concordo. Um outro ponto, não sei se a gente não combinou nada, a segunda parte do entendimento do Supremo é no caso de renúncia, né? E diz ali que após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. O que você acha? Você acha que é um bom momento? Qual que é a sua avaliação, Thiago? Ou seja, o entendimento do Supremo é a ação corria no Supremo porque preenchia os dois requisitos. Crime cometido durante o cargo e relacionado à função. O parlamentar renuncia. O momento da renúncia se dá após o final da instrução processual penal com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Não importa. Continua a competência do tribunal. O que você acha? Que você achou que foi um bom, do ponto de vista processual? Esse iter que correu até esse momento de investigação lá no Supremo, por isso que vai continuar lá, você achou que foi um bom termo que o Supremo encontrou aqui? Qual que é a sua visão? Então, Lenza, com a devida vênia, eu ouso discordar. Eu acho que esperar a publicação do despacho para alegações finais, para só então não aceitar a alteração do foro competente, eu acho que é esperar muito. Você não concorda? Caramba, legal. Então fala aí, gostei de saber uma opinião contrária aí. Manda pra... Eu acho que o recebimento da denúncia seria um marco ideal. Recebeu a denúncia, continua no STF. Porque aí, nesse caso, o Supremo já fez o primeiro juízo de valor, que é aceitar a acusação. Imagina, pensa comigo, a ação está tramitando no Supremo. Na véspera do julgamento, ou ainda após a instrução, o parlamentar percebe que o negócio está mal para ele, e você bem disse que dá para perceber quando a casa vai cair, aí ele resolve renunciar antes da publicação do despacho
para apresentar alegações finais. Eu acho que é aguardar muito, esperar o despacho, a publicação, para depois dizer que ele não pode mais escapar do Supremo. Eu acho que o Marco deveria receber a denúncia. Interessante. Aliás, eram 4 precedentes que eu trouxe. No terceiro, para aquele que quiser, eventualmente, no oral, aprofundar esse assunto, a ação penal 536, houve um grande debate para definir o momento em que a renúncia seria manipulativa ou não. O momento em que haveria fraude ou não. E uma das opiniões, salvo engano, da ministra Rosa Weber, preciso resgatar isso, era o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, não muda. Essa é a sua opinião. Interessante. Então, eventualmente, os amigos que estão ouvindo aqui, que quiserem aprofundar este debate para uma prova oral, para colocar o debate na prova oral, acho que mostraria muito conhecimento. Isso tudo foi debatido na ação penal 536, e em que os ministros tiveram várias posições no momento da renúncia manipulativa ou não. Interessante, gostei, viu? Perfeito. Maravilha. Maravilha, Thiago. Olha, que legal. E você quer colocar mais alguma coisa ou podemos já ir para o encerramento aqui? Estamos a 1h30 falando com a turma, né? E a galera, 1h30 já? Quase 400 pessoas, Thiago. Manteve praticamente o tempo todo, né? A média, assim. Bom, meu parceiro, amigão... Eu não sei se só um ponto final, que aqui envolve a parte processual. E como não é um assunto que eu domino muito porque é de processo penal, eu coloco aqui no livro o entendimento que foi o caso do mensalão, né? O caso do mensalão, você tinha ali, deixa eu até resgatar aqui, você tinha 38 réus, que é o inquérito 2245. E desses 38 réus, só 3 eram parlamentares. E a ação correu toda no Supremo, levando a um extraordinário julgamento com um acordo com mais de 8 mil laudas. O acordo da ação penal 460 tem mais de 8 mil laudas, uma coisa que não dá para entender. E foi o processo que tomou mais pauta do Supremo, uma coisa alucinante. Eu chego aqui a colocar isso também no livro. Foram mais de 6 meses de pauta do Supremo. Por regra, a gente sabe que haverá o desmembramento. Quem tem prerrogativa vai para o foro e quem não tem a prerrogativa vai para a justiça comum. Salvo situações excepcionalíssimas, né? Em que o Supremo veja a necessidade de reunir tudo para julgar ou o tribunal para julgar numa questão só. Como é que você vê essa história do desmembramento ou não, no caso de coautoria, quando se tem agentes que têm a prerrogativa e outros que não têm? Porque a regra é o desmembramento. A gente sabe disso, né? Eu penso que a função do Supremo Tribunal Federal, como você bem disse, ela vem sofrendo uma certa deturpação. Por quê? Se o Supremo é a Suprema Corte, cabe a ele julgar apenas matérias que são de relevância constitucional, que são de interesse nacional. Para você ter uma ideia, Lenza, há pouco tempo o Supremo se reuniu para julgar um caso de furto de galinha. As autoridades não aplicaram o princípio da insignificância e essa questão foi ser julgada pela Suprema Corte. No mundo, qual Suprema Corte que julga furto de galinha? Isso não existe. Então, a meu ver, é uma aberração. O Supremo tem vários temas importantíssimos em pauta. A questão da criminalização, da transfobia, contra os transexuais, contra os homossexuais, é um exemplo disso. O julgamento está parado. Há vários exemplos de causas importantes que não são julgadas rapidamente pelo Supremo. Por quê? Porque o Supremo tem perdido tempo com questões que não são tão relevantes assim. Então, na minha visão, esse entendimento que você falou é corretíssimo. A gente deve buscar cada vez mais mecanismos para restringir a atuação do Supremo. E o desmembramento é um deles. Ótimo. É curioso. Eu tenho conversado bastante sobre comparado o modelo brasileiro e o modelo americano aqui nos Estados Unidos.
E é difícil você conseguir explicar para qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos que a Suprema Corte do Brasil julga mais de 100 mil causas no ano, quando a Suprema Corte nos Estados Unidos julga 80 casos, 80 no ano. Então é algo que não se consegue explicar. E muito menos ainda explicar a ação penal, a instrução penal de uma ação penal na Suprema Corte. É inaceitável. Né? O ministro Barroso falou numa disfuncionalidade do sistema. Né? A Suprema Corte hoje, essa é uma expressão do ministro Barroso, vive uma crise de funcionalidade. Eu não estou dizendo que o ministro Supremo não trabalha. O ministro Supremo trabalha muito, mais que qualquer... Eu ouso dizer, mais que qualquer juiz. É alucinante a carga de trabalho que o Supremo recebe. Mas há uma disfuncionalidade do modelo, porque o Supremo atua muitas vezes como um tribunal de primeira instância. Não é esse o papel de uma Suprema Corte. Exatamente. A Suprema Corte deveria julgar causas de extrema relevância para cumprir o papel de uma Suprema Corte. Então, algo tem que ser feito. Certamente uma reforma constitucional e também uma mudança de mentalidade pelo próprio Supremo. Cada vez mais você vê o Supremo, e eu tenho visto isso, diminuindo o seu tamanho, o que é bom porque senão o Supremo não tem como dar conta do que chega lá e das questões importantes. Ou pior, o Supremo acaba virando, numa situação como essa, porque tem meta, tem produtividade, tem volume, acaba virando 11 ilhas isoladas julgando, isoladamente. Isso é desvirtuamento da função da corte. Então, algo tem que ser feito realmente para mudar isso. E certamente, o julgamento da prerrogativa de foro é um exemplo do Supremo mudando aí o seu papel e resgatando a sua função de corte constitucional. Você colocou muito bem, viu, Tiago? Tá cortando. A gente vamos nos despedir. Eu vou remover você, vou chamar de novo, porque tá cortando aqui. Habilitar a galera aqui, porque tá cortando. Né? E aí aparece de novo aí, Tiagão. Então vamos lá que eu quero me despedir de você. A galera tá voltando aqui. Tem mais de 300 pessoas ao vivo aqui, 00:12 no Brasil. Coisa impressionante. Eu só tenho a agradecer aí o carinho de todos vocês. Vou chamar você aqui, Tiagão, de novo. Aparece aí. Vamos lá. Vamos adicionar você. Aparece aí. A galera tá dizendo que foi fantástico aqui. O Jader Maia gostou bastante aí. Amigão, foi muito legal, viu? Agora voltou. Então, a internet tá complicado, meu amigo. Para mim tá travada a sua imagem. Vê se voltou aí. Fala alguma coisa aí. Tá travado aqui. Vou deixar salvo. Deixa eu remover mais uma vez. E eu vou te chamar de novo, Tiagão. Eu não sei, é uma loucura, gente. A internet deixa a gente nervoso, porque eu queria que o negócio fluísse bem aqui, mas a internet nos deixa nervosos. Ó, o Tiagão tá lá, ó. Tá tudo normal por aqui. Então eu vou chamar você de novo, Tiagão. Vamos lá. Cadê? O Delta Tiago tá aqui, ó. Adicionando o Delta Tiago. Aqui apareceu que se você está impossibilitado de entrar. Vamos ver aqui, senão... Vamos ver o que está acontecendo aí. Se for o caso, você me manda mensagem aí para dizer o que está acontecendo. Eu estou com o Instagram, o WhatsApp aberto. Vamos lá. Olha lá. Voltou, agora voltou. Então vai. Fala primeiro. Fala o que você quiser falar para encerrar e depois eu volto com a galera. Vamos lá. Não, quero agradecer demais novamente o convite. Uma honra, um dia inesquecível. Então fica aqui novamente a minha gratidão para você. Agradeço também o pessoal que compareceu aqui em peso. Time dos tratorzeiros e das tratorzeiras, obrigado pelo prestígio. Fiquei muito honrado com o comparecimento de vocês, com carinho. E é isso, Lenza. Gratidão. E passamos o trator, passamos o diamante. Tenho certeza que a live vai ajudar muita gente. Que legal. A galera tá dando parabéns aqui. Você consegue ver os comentários aí, né? Consigo. Olha lá. O pessoal tá, ó, um monte de tratorzinho. Esse trator aqui em cima, né? Eu tenho um tratorzinho aqui em cima da sua imagem. Tô gostando de ver. Tá aqui, ó. Eu ganhei de presente, ó. Eu ganhei de uma seguidora. Ganhei esse aqui também de um seguidor, ó. Isso aqui é em madeira.
esse é o tratorzão, hein? Esse aí é o bicho, hein? Tem vários aqui, Lenz, ó. O pessoal me dá um monte de trator, ó. Que legal, ó. O pessoal dizendo que adorou, que aprendeu bastante. E que legal, ó. Muito legal. Muito feliz aí com poder ajudar, né, os alunos do Brasil. Isso não tem preço, né? Não, isso é uma coisa... Você vê, né, meia-noite a galera tá ligada aí, a gente tá aqui também, né, doando a nossa energia, porque a gente sabe que tem ajudado os amigos do Brasil. Então, isso é sensacional. E eu vejo, e eu vou falar isso publicamente, teve uma vez que eu postei, né, uma foto do delegado Tiago em homenagem ao dia do delegado. Você lembra disso? Lembro, claro. E eu tenho realmente... A gente não se conhece, galera. Eu estou falando isso, mas eu não conheço o delegado Tiago. A gente não é amigo. Assim, a gente não tem intimidade. A gente se conhece por trocar ideia, por falar na internet. Não é alguém que eu estou aqui para puxar a bola ou para levantar a bola, mas realmente eu tenho o delegado Tiago como um exemplo de ser humano, aí, né? de servidor público. Uma coisa impressionante. O exemplo de dedicação que o delegado Tiago tem, né, para a função que ele exerce. Vira à noite, véspera de feriado, a galera está no carnaval se divertindo, ele está lá trabalhando. Então, é uma coisa impressionante. E eu me lembro uma vez, você vai lembrar disso aqui, eu tinha feito uma live sobre aquela história da baleia azul, você lembra disso? Claro, lembro. E era uma história que me chamou. Eu acho que eu até postei no meu YouTube, porque aquilo me deixou muito preocupado. E aí eu fiz uma live, a minha filha, a Manu, e os primos da Manu, explicando o que era a baleia azul, para a galera tomar cuidado. E eu me lembro, delegado Tiago, que eu estava num final de semana num hotel com a minha família. Estava lá e eu, né? De noite, a gente às vezes pega o celular para olhar, acho que é normal, né? Uhum. Todo mundo olha. E eu recebi uma mensagem de um seguidor dizendo que ele tinha assistido o negócio da baleia azul, que levava a pessoa a se suicidar, não é? Não é isso essa história? Sim. E que em tal horário iria vir não sei o que lá, e ele iria se suicidar, não era isso? Coisa de filme, né? Coisa de filme. Parece e aí filme de ação. Eu entrei em pânico, porque eu recebi aquela mensagem e não sabia o que fazer. E eu comecei a pensar que eu estou aqui no quarto do hotel, minha família dormindo, meus filhos dormindo ali, veio uma mensagem dessa e o que eu vou fazer agora? E era, sei lá, mais de meia-noite aquilo lá. E eu, então, mandei um WhatsApp para o delegado Tiago, eu não tenho intimidade com ele, mas a gente se conversa nas redes sociais, contando tudo o que ia acontecer, o que eu tinha recebido e pedindo orientação para ele. E eu quero que você conte o que aconteceu. Então, pessoal, como o Lenza recebeu essa mensagem dizendo que uma criança estava prestes a se suicidar, eu lembro que era meia-noite e pouco. E, de acordo com a mensagem, essa criança ia se suicidar às 3 da manhã, salvo engano. Então, era uma corrida contra o tempo, porque faltavam 3 horas. E você nem sabia onde que essa criança estava. Ela poderia Eu não sabia onde a criança estava, eu não sabia quem era a criança. Ela poderia estar em qualquer parte do planeta. E aí o Lenza manda o celular... WhatsApp... Não, ela deixou uma mensagem no meu YouTube, acho que foi isso, não foi? Isso, foi isso, acho que foi. Foi isso. Exatamente, no meu YouTube, exatamente. Foi isso. E aí você entrou em contato comigo pelo WhatsApp e eu estava no plantão. Estava no plantão policial, você preocupado, eu fiquei preocupado também. E aí eu falei, bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a usar algumas coisas, algumas técnicas e tal, e eu consegui identificar onde que essa criança estava. Olha que loucura entrei em contato com a Polícia Civil, lá do Rio Grande do Sul, e a polícia mandou uma equipe atrás dessa menina. Conversando com o inspetor, Lenza, ele falou para mim assim, doutor Tiago, a gente estava chegando com a viatura perto da casa da menina, eis que a viatura da polícia cruza com uma ambulância. Aí ele falou que gelou na hora. Ele falou, não deu certo. Deve ter acontecido alguma coisa grave. Só que, graças a Deus, essa ambulância estava em outra ocorrência.
Aí eles chegaram na casa, encontraram a criança, conversaram com a mãe, a criança foi para a delegacia e deu tudo certo, graças a Deus. Mas olha que coisa incrível, né? Uma corrida contra o tempo, coisa de filme. Você também atuou como investigador. A gente fez uma investigação em conjunto. Eu entrei em pânico, eu não sabia, eu só acionei você. Viu? E você imaginar que a criança estava no Rio Grande do Sul e chegar até a casa da criança. Foi uma força-tarefa, né? Você teve iniciativa, depois eu tomei, e a Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul também. Então, acho que foi essa união de esforços que acabou ajudando aí essa criança. Foi uma loucura. E aí que eu falo, pô, o delegado Thiago, se fosse qualquer outro, ia deixar para lá, ia dizer que eu sou louco, deixa para lá. E isso me marcou muito, viu? E para mostrar essa preocupação de ser humano, da missão que você tem como delegado, porque hoje a gente está nesse mundo do concurso, a galera fala assim, eu vou prestar concurso, o que der, no que eu passar tá bom. E isso me preocupa, porque o que eu quero nas carreiras hoje de concurso público são as pessoas vocacionadas. O delegado vocacionado, não é o cara que queria ser promotor e foi ser delegado porque não passou no concurso do MP. Ele vai ser frustrado e vai exercer mal a função dele. E eu vejo, o cara, o sonho dele era ser juiz, o sonho dele era ser promotor, mas hoje ele não está na carreira de delegado porque não passou como promotor. É que nem o cara que queria ser médico foi ser dentista. Não pode. Com certeza. Isso não é vocação. Então, o que a gente tem que ter hoje, acima de tudo, para a galera que presta concurso, é lutar pela vocação sua, porque senão você vai ser infeliz, ou vai fazer mal feito, ou não vai exercer, ou não vai ter esse brilho que tem o delegado Thiago. Eu não te vejo sendo outra coisa, delegado. É a sua missão aí, né? É a sua vocação. É isso que a gente tem que pensar. Eu penso assim também, Lenza. Qual outro, na sua posição, que tem nome no cenário nacional, qual outro doutrinador, jurista, que de madrugada pararia para se preocupar com uma criança? Eu tenho certeza que pouquíssimos. Dá para contar nos dedos de uma mão ainda. Então, parabéns para você também. Porque eu acho que o que falta no mundo é empatia. Você se colocar no lugar do outro e fazer a sua parte. Eu tenho um pensamento de vida que me acompanha, tanto na condição de delegado como na condição de cidadão. Eu acho que a gente está aqui nesse mundão para algumas missões. Espalhar o bem e ser feliz. Espalhar o bem e ser feliz. Poder contribuir para a mudança na vida das pessoas. E o que a gente faz é isso, é contribuir para a realização de sonhos. Então, acho que essa nossa missão é muito gratificante e é isso que dá tesão para a gente continuar. Porque eu tenho certeza que você não precisaria, eu também não. Nossas agendas são corridas. A gente não precisaria estar aqui 2 horas pela internet fazendo uma transmissão gratuita. Só que a gente está por quê? Por causa dessa preocupação em contribuir para a realização de sonhos. Exatamente. Se não fosse isso, se você não tivesse esse tesão aí que você colocou pelo negócio aí, pela função, você não conseguiria estar numa véspera de carnaval lá, feliz e cumprindo a sua missão. Eu não conseguiria estar... Quantos carnavais eu virei noite para atualizar o livro, porque eu sei que ele tem uma missão na vida das pessoas. Isso não daria força para a gente. Quantas vezes, né, e em várias palestras já disse isso, larguei, eu tive que explicar para minha filha, não, Manu, eu tenho que trabalhar porque eu tenho uma missão aqui, que a minha missão é finalizar o livro, porque o livro vai ajudar as pessoas a realizar sonho. Eu não conseguiria fazer isso. Né? Então, é isso que a gente tem que colocar, acima de tudo, aí para os nossos amigos que seguem aqui. Vou ganhar como juiz lá os meus 30 mil por mês, 20 mil por mês, mas estou feliz porque todo mês vai estar vintão lá. Mas não é isso. Você tem que procurar o que... E se a sua felicidade está lá em abrir uma pousada para ser feliz, ou fazer o que você quiser, né? Ou a pousada do advogado, né? Que vá atrás do seu sonho. Não é, tem que pensar, é isso, a felicidade acima de tudo, porque a vida é curta. Com a gente está aqui certeza. falando, nós estamos aqui hoje, mas qual é o dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. Eu penso exatamente assim. Por isso que a gente tem que resgatar os verdadeiros valores.
nós vivemos hoje uma sociedade em que prevalece a inversão de valores. O certo virou errado e o errado virou certo. A internet, a nossa área é um grande exemplo disso. A indústria dos concursos públicos. Eu acho que poucos hoje em dia se preocupam com o aluno. A maioria está mais preocupada com outros interesses, em ganhar dinheiro, e pouco se preocupa com o aluno. Não há nenhum problema em ganhar dinheiro pelo trabalho honesto, digno. Mas, acima de tudo, Lenza, eu acho que a gente precisa colocar em primeiro lugar o aluno. A gente precisa saber que por trás do livro existe uma pessoa. Essa pessoa sofre, essa pessoa tem problemas, ela não é apenas número, ela não é apenas quantidade para a indústria. Então, acho que essa preocupação com o aluno é que faz a diferença. Por isso que eu me identifiquei muito com você, porque a gente tem esse pensamento em comum. Eu já elogiei, vou falar de novo, eu fico admirado. A gente conversou várias vezes de madrugada, você atualizando o seu livro. Fazendo ali a dedo, não é? Então é um negócio artesanal. E você consegue manter isso. É na unha. E você sabe disso, eu não tenho assessoria. Quando a galera fala, mas vamos mandar para sua assessoria, não tem assessoria, sou eu aqui. Eu e Deus, meu amigo. E poderia ter, mas não tem. Não tem assessoria para fazer livro, para atualizar, não existe. Então eu gosto, até responder. Então a galera sabe que se eu estou respondendo às 3 da manhã um direct, sou eu, não é assessoria. Eu também não tenho. Você também não tem. Eu tô quase louco. Por isso que a gente não consegue estar dando conta de tudo, né? Eu tenho que me desdobrar, tenho que fazer 1001 coisas e dentro de 24 horas. Então, também sem assessoria, é plantão, palestra, livro, direct. Mas acho que vale a pena porque a gente gosta, né? O importante é amar o que a gente faz. O que eu fiquei impressionado é que você respondeu para todo mundo na postagem, meu amigo. Sempre que eu posso, eu tento fazer. Eu também tento fazer, mas para hoje não deu tempo para mim. Foi uma loucura. Às vezes não dá porque é um bombardeio, Lenz. Aí eu não consigo, mas na medida do possível eu tento. Porque eu acho que isso é demonstrar consideração, não é? Exatamente. Eu acho que é demonstrar consideração. O pessoal às vezes fala, mas é você mesmo que está aí? Eu falo, às vezes eu gravo no direct a minha imagem, sou eu, né? Tô aqui, tô respondendo, pô. Sou eu mesmo. É que o pessoal não tá acostumado com isso, né? Acho que as pessoas não estão acostumadas com isso, entendeu? E eu acho que hoje em dia também na internet, você deve acompanhar, virou uma glamorização e uma banalização. Então, hoje em dia na internet, você encontra muito conteúdo inútil, muito lixo e pouca coisa relevante. Porque as pessoas querem ser famosas, querem chamar atenção, querem ficar ricas e elas apelam para tudo. Eu acho que a gente tem que continuar usando conhecimento, usando coisas úteis para ajudar as pessoas. E o reconhecimento é uma consequência natural disso. Exatamente. Bonito, bonito. Eu vou até chorar aqui de emoção. Você começou, eu começo aqui também, hein? Esse é o cara. O delegado Thiago é o cara. Mas olha que espetacular, Lenza. Além da parte jurídica, que a gente abordou vários temas, é quase 1 da manhã e a gente está falando aqui de vida de sonhos. De vida e de sonhos. Então tem muita gente aí que está desesperada porque está passando por uma situação ruim e vai usar essa live para se motivar. A gente deixou agora o jurídico de lado e entrou em jogo o quê? Vida e sonhos. E falar sobre isso hoje em dia é fundamental. Porque sem inspiração, sem motivação, a pessoa não consegue estudar. Não dá, cara. Não dá. Não tem como. Se o cara não conseguir, não tiver alguma coisa que está movimentando ele não vai conseguir. Não consegue. O que eu falo para o pessoal, se você não tem uma base firme de motivação, de fé, que eu chamo de intangível, não adianta você querer devorar 1000 livros, 1000 informativos, você não vai conseguir construir o seu castelo porque você não tem uma base firme. Isso vai desmoronar e a pessoa não vai conseguir continuar. Exatamente. Sensacional. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Adorei, viu? Muito bom. Parabéns para você também. Pro pessoal. Tamo juntos aí, viu? Ó, a galera já quer que a gente marque uma outra live. Vamos ter que marcar outra live, sim. Mas muito legal, viu? Vamos pensar nisso. Eu acho um excelente projeto aí. Quem sabe a gente não faz umas lives periódicas, né? Eu acho importante pessoas que se identificam na nossa área fazerem trabalhos conjuntos assim, gratuitos, em prol do bem mesmo, na defesa do bem, entendeu? Eu acho isso formidável. Muito legal. Eu tô adorando. Muito bom. Delegado Thiago, muito bom. Queria agradecer aí a sua disponibilidade de ter aceito o meu convite. Agradecer a sua divulgação para os seus fiéis seguidores aí, como você chama, tratorzeiros?
Tratorzeiros e tratorzeiras. Trator. Frota de tratores. E é isso aí, foi muito legal, viu? Adorei. A galera tá, ó, tão 260 pessoas ao vivo ainda. Quase 1 hora já, hein? Nós já estamos no total aqui, ó, 1h50. Que eu tô, Caramba! olha, ó, 1h50, cronometrando aqui. E daqui a 10 minutos vai cair a segunda live. E foi muito legal. Queria agradecer a todo mundo. Acho que, acima de tudo, a gente conseguiu trazer conteúdo também, que eu sempre prezo, acima de tudo, por trazer conteúdo. Isso é extremamente importante. E, além do conteúdo, essa troca de experiência e acima de tudo, a gente conseguir estar ajudando as pessoas. Isso é o que mais vale. Tamo juntos, meu amigo? Tamo juntos sempre. Sempre que você chamar, pode contar comigo. Vai ficar gravado, ó. A galera perguntando se vai ficar gravado. A outra live eu já mandei, só se der problema aqui no aplicativo, né, gente? Porque hoje em dia a gente tem que tentar ver algum aplicativo que seja mais estável, mas por enquanto acho que esse é o que tem mais acesso aí. Mas, ó, galera de Teresina, deixar no YouTube, vamos tentar baixar no YouTube. O problema é quando a live é dividida, ele não está gravado no meu rolo de câmera, mas tem uma seguidora aí que já fez a Mari Sabag, ela tem conseguido. Aí a Mari aí, ó. Ela já tá aqui, ó. Ela mandou para mim as lives e eu postei no YouTube. Então, se ela conseguir fazer, ela já está aí, ó. Já foi convocada para fazer. A Mari divulgou, não divulgou também? Ela ajudou a divulgar. Divulgou, cara, divulgou. É. Ela já conseguiu baixar para mim, olha lá, aí, ó. Conseguiu baixar as lives que eu fiz em conjunto, mandou o vídeo e eu postei no meu canal do YouTube lá, .com/Pedro Leza. Você tá com o canal no YouTube ou não? Tô. Qual que é o canal pra gente divulgar aí? É Delta Thiago também. youtube.com/Delta Thiago. É só jogar no YouTube Delta Thiago, que aí o YouTube já puxa. Eu não sei se tá com youtube.com, mas só jogar no YouTube, que aí já dá para acessar. Beleza, aí eu vou, assim que eu tiver esse vídeo aí, eu vou, mas está por 24 horas aí para a galera acessar. O primeiro vídeo passaram quase 3 mil pessoas aqui, foi uma loucura. Que legal. Muita gente, né? Maravilha, hein? Tiagão, muito obrigado. A galera de Maceió está presente. A Mari, valeu, Mari. Disse que vai. Eu tô dando obrigado, hein, Mari. Valeu mesmo. Ó, tô dando trabalho para a Mari. Caraca. Terezinha está na área. Getulina de São Paulo está presente, ó. Quem mais? A galerinha dando. O Daír deu um joinha. Jéssica Azevedo. Valeu, obrigado, Mari. Direito Criminal está na área. Eri Quintela também. Marcelinho também. Cascavel está conectado. A galera toda está presente. Foi muito legal. Manaus, Cavalcante Diego. Fala, é professor. Cavalcante Diego é professor. Está presente aí. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado pela presença. Brasília, Vinícius, pessoal de Natal. Olha que legal. Quanta gente. Olha isso. Que legal, hein? A galera do Jiu-Jitsu também, ó. Muito legal, gente. BH, professor Gustavo Calçado, outro professor de constitucional. Olha que legal, gente. Está aqui, Salvador, agradecendo. São João Pessoa, Paraíba. Maurílio, grande Maurílio, defensor público, que fez a live no meio da selva amazônica lá. O professor Fabinho está aí, gente. Olha isso, um monte de professor. Tá vendo que legal, Thiago? Fábio Tavares, grande professor de constitucional. Olha que legal, gente. Um monte de professor aí presente. Pessoal lá de Lisboa, olha isso. Internacional a live. Internacional, hein? Que chique. Eu tô aqui nos Estados Unidos. Você tá onde? São Paulo? São Paulo. São Paulo, o outro tá em Lisboa. Maurílio tá lá em Manaus. A galera pelo Brasil todo. Isso é sensacional. Garanhuns. Que legal, gente. Olha isso, hein? Rodrigão, obrigado. Olha isso. Ribeirão Preto. Eu tenho família em Ribeirão, um monte de gente. A família diz que a Califórnia é brasileira, Ribeirão Preto. Não sei se é isso. Estão dizendo, né? Patos, Paraíba, sortear um livro. Depois a gente organiza. Floripa está presente. Muito legal. Andradina, olha isso. Que loucura, né? Muito legal isso, viu? Norte Amazônico. Maurílio está no Norte Amazônico. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é triste a situação que a gente está vendo, né? Investimento zero ali. É uma coisa de louco, né, gente? Como é que pode? Fortaleza, Sergipe. Muito legal. Maceió. Olha que loucura isso. Olha... Israel, caraca. Caramba, Israel também?
Olha só. Desterro da Paraíba, Imperatriz do Maranhão. E Cuiabá, no Mato Grosso. Que loucura! Isso a gente conseguiu atingir. Live Cosmopolita. Recife, Vila Isabel, Cuité, na Paraíba, Belém. Olha isso. Tiagão. Rondônia, meu amigo. Brasil inteiro. Brasil todo, gente. Que loucura. Ceará. Olha aí, Brasil todo ligado. Isso é muito legal. Já tem 200 pessoas ao vivo ainda. Itaúna, no Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo. Paraíba. Paranaíba. Teresina, Nordeste em peso. Terra da Garoa, Garanhuns, Pernambuco. Olha isso, uma loucura. Então é isso, gente. Queria... Zona Leste, tá na área. Itabuna, Bahia. Meu Deus, Aparecida. Oh, que legal. Bom demais, gente. Queria agradecer muito. Pelotas, Rio Grande do Sul. A presença de todos vocês aí, galera toda aí presente. Dizer que foi fantástico, foi maravilhoso. Adorei. Obrigado pela contribuição. Agora até a imagem está melhor. Ó. Acho que entra na madrugada, a internet volta a funcionar, né? Uma coisa de louco. Mas é isso aí, gente. Vou desligar você primeiro, Tiagão, porque aí eu consigo encerrar, beleza? Maravilha, Lenz. Então, obrigado de novo. Fala o tchau aí, fala o tchau final aí. Honrado aí pelo convite mais uma vez. Parabéns, muito obrigado. Um abraço para você, para todos. E pessoal do Lenza, que não me segue, sigam lá, Delta Thiago no Instagram com TH. Fiquem com Deus. Maravilha. E bora passar o trator. Segue o delegado, passar o trator. Galera, valeu, obrigado, amigo. Valeu. Removi o delegado Thiago. Queria então agradecer as 200 pessoas que estão ao vivo ainda aí. E muito legal, gente. Obrigado pelo carinho. Todos aí. A galera falando do livro. Tudo isso que eu falei, para quem achar que quer dar uma olhada na última edição, a minha parte está, postei lá, página 628 seguintes. Fica à vontade aí para dar uma olhada. O desconto na Amazon está bem legal. 30% na Livraria Saraiva. Aproveita, galera. Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado mesmo. E a gente se vê em outra live. Esse projeto Live do Lenza está sendo um sucesso maravilhoso. Semana que vem eu não sei como vai ser. Não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu estou com uma perspectiva de estar uma semana no Brasil. A galera que está me acompanhando está vendo que eu estou no pós-doutorado aqui nos Estados Unidos. Mas semana que vem eu estou com o projeto de ficar uma semana no Brasil para algumas gravações lá na Saraiva. E, portanto, não sei se eu vou conseguir fazer live, porque vai ser quando eu vou voltando uma loucura, né? Então, por esse motivo, eu acho que na semana que vem não vou conseguir fazer a live, mas depois da semana que vem a gente volta com força total. Beleza, galera? É a live do Lenza e os convidados extraordinários, grandes professores aí, né, que a gente já está marcando também de discutir os grandes temas. Beleza, gente? Muito obrigado, valeu. Vou deixar gravado por 24 horas. A gente se vê e até mais. Valeu.